É isso. Mas baixar o valor. Faz favor, eu quero uma água. Olá, presidente Dutra, a região central do estado do Maranhão. Estamos aqui chegando no nosso primeiro episódio do podcast Sem Fio. Podcast feito para você, feito para a região central, feito para o estado do Maranhão e, claro, feito para todo o Brasil através da internet. Estamos ao vivo a partir de agora no nosso canal oficial no YouTube, /Wilk Gomes, programa de estreia segunda-feira, e como eu prometi,
claro, trazer ela para cá para o nosso programa. Deputada Daniela, diga-se de passagem, deputada muito atuante do estado do Maranhão. Seja bem-vindo para o programa de estreia. Tinha que ser com você. Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui hoje, estreando esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, porque tem um grande comunicador como você à frente. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho, né, para o povo de Presidente Dutra e, como você mesmo disse, para todo o Brasil. Para todo o Brasil, claro. Bom, Dani, falei, agradecer a sua presença, agradecer a presença também da sua assessoria, os meninos que estão aqui acompanhando com a gente. Claro, falar um pouco a respeito do seu mandato, da forma como que você age na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Começar especificamente hoje por esse movimento pela vida, até um nome bonito. Que surgiu, e eu estou curioso para saber como é que surgiu, de quem foi a ideia, porque está tomando proporções inimagináveis e, graças a Deus, o povo está aceitando e apoiando. É o que a gente não para, e é como eu sempre digo, é andando pelo Maranhão que a gente conhece de perto a realidade do nosso povo, é olhando nos olhos, conversando, dialogando e vendo as deficiências que ainda existem no nosso estado. E foi através disso que a gente começou a discutir algo que nós poderíamos executar através do nosso mandato. Então veio a ideia do Movimento pela Vida, que é um movimento que engloba áreas de saúde, áreas sociais também, de grande relevância. E a gente vem colocando esse movimento na rua, vem percorrendo todo o estado do Maranhão, levando mais saúde, levando ações sociais também para a população. E ele, de fato, tem tomado uma proporção muito grande, porque nós já percorremos através dele quase 20 municípios no estado do Maranhão. A gente já vinha percorrendo, mas não através desse movimento pela vida, né? Mas agora com o movimento a gente está ampliando essas ações, já estivemos aí colocando essas ações desde o Natal, né? Agora também com os mutirões que nós temos feito, com os mutirões oftalmológicos, com mutirões de cirurgias eletivas também, sempre em parceria com os municípios, muitas vezes, ou com o governo do estado do Maranhão. Mas o fato é que tem sido sucesso e tem sido abraçado por muita gente boa. Inclusive voluntários têm se unido a nós, e a gente fica muito feliz em ver o projeto que foi, quem é bebezinho, que nasceu há tão pouco tempo, já está tomando uma proporção, uma dimensão tão grande, levando tamanhos benefícios para a população. Não tenho dúvidas que esse ano ele vai ficar ainda maior, e a tendência é crescer. Daqui a pouco a gente quer um local físico também para esse projeto, que eu digo que eu sou assim, eu sou audaciosa, né? Eu não tenho medo de buscar, de enfrentar, e o projeto que está bebezinho, que acabou de nascer, eu tenho certeza que já ele vai estar num tamanho, numa dimensão que vai surpreender todo o estado do Maranhão. E eu tive a oportunidade de participar com você em algum desses projetos, e eu pude observar o quanto isso ajuda as pessoas, né? Principalmente nos fazem com questões financeiras. Eu me recordo que semana passada você estava em Dom Pedro, e a gente abordou algumas pessoas, elas falavam exatamente disso, lhe agradecendo, porque seria um dinheiro que eles iriam usar para órgãos, mas agora não podem usar para outra coisa. Will, que eu fiquei impressionado, porque nós estivemos em Timon, acho que, salvo engano, sábado, sexta-feira, e lá assim, eu recebi um relato de uma senhora que lá estavam as 5 pessoas da família. Estava ela, estava o marido, estavam os 2 filhos e o pai dela. Todos sendo beneficiados pelo programa. Ela disse, deputada, um peso assim, que você tirou, porque todos os anos a gente precisa renovar. Um óculos hoje, por mais barato que seja, não custa menos do que R$ 1.200. E aqui, além de a gente estar recebendo a consulta, nós estamos recebendo o óculos, né, que chega de forma gratuita para ele, mas na verdade esse é um investimento que tem sido feito através do nosso mandato. A gente aloca a emenda para o governo do estado, e o governo do estado transforma as nossas emendas em ações. Foi investido mais de 3 milhões de reais agora só para essas consultas oftalmológicas, com entrega de óculos. Posteriormente também vamos dar início às cirurgias de pterígio e de catarata. Assim que a gente terminar essa primeira etapa, né, de consultas e entrega de óculos, a gente já vai começar a segunda etapa, que vai ser com cirurgias de pterígio, com cirurgias de catarata. E aí a gente não vai parar. Além também
das cirurgias eletivas, né, que nós estamos fazendo com municípios que propõem a ser parceiros nossos nessa ação, porque a gente precisa da estrutura do município, né, para que a gente desenvolva essas ações. Essas ações de mutirões de cirurgias ginecológicas, como nós fizemos na cidade de Caxias, por exemplo, que foram centenas de mulheres que tiveram a oportunidade de fazer suas cirurgias, através também de emendas parlamentares nossas, chegando sempre através do Movimento pela Vida. Como aconteceu também na cidade de Açailândia, em parceria com a deputada federal Amanda Gentil, nós fizemos cirurgias pediátricas no hospital do município, em parceria com a gestão municipal, onde entrou com a estrutura, com os profissionais ali, a gente entrou com toda a estrutura financeira, né, para tornar essas cirurgias realidade e diminuir, zerar as filas de espera. Então, assim, é algo que tem sido contínuo, não é uma ação somente. São ações contínuas de acordo com a necessidade. E a gente só entende essas necessidades porque a gente tem percorrido o Estado, tem conversado e tem conhecido a realidade do nosso povo bem de pertinho. Aí duas perguntas que me fizeram, eu tenho que repassar. Especificamente sobre o presidente Dutra, hoje, o Movimento pela Vida. Hoje você está na cidade, vai fazer entrega lá na Policlínica, não é isso? Com certeza, hoje nós estaremos lá, atendendo o nosso povo com tempo recorde, porque a preocupação de muita gente quando vai fazer esse tipo de consulta é quanto tempo vai chegar, porque já tiveram mutirões, né, não realizados pela gente, porque quando a gente faz um mutirão desse, a gente tem muito cuidado com o tempo de entrega, nós acompanhamos tudo de perto. Nós acompanhamos desde o início da consulta, como nós estivemos aqui, acompanhando o serviço oferecido pela empresa que veio realizar as consultas, desde a entrega, desde a confecção dos óculos, o laboratório que é feito, a confecção desses óculos, até chegar no destino final, que é na população, que é no paciente, que tanto precisa da gente. Então, assim, a gente acompanha de forma integral, de forma, de fato, completa, para que não haja nenhum tipo de problema, né, no andamento disso tudo. E aqui em Presidente Dutra não está sendo diferente. A gente fez, tem há um mês atrás, praticamente, esperando só a passagem de ano, as festividades de final de ano, para fazer a entrega desses óculos. E hoje eu vim acompanhar de perto também a entrega, porque, como eu te disse, desde a consulta até o laboratório escolhido, a confecção dos óculos, e hoje aqui na entrega também. E o que é mais interessante é que a gente já se preocupou como um todo, né? A gente fez o quê? Quando a equipe médica esteve aqui para fazer a consulta, automaticamente já foi feita uma triagem para ver os pacientes que teriam a necessidade de fazer a cirurgia de catarata, a cirurgia de pterígio, para a gente já dar o pontapé inicial também para saber em média quantos pacientes. É claro que a gente vai abrir vagas para outros pacientes que não tiveram a oportunidade, né, de fazer a consulta naquele momento. Então, assim, a gente tem tido esse olhar atento como um todo, não é só destinar o serviço, a gente destina o serviço e acompanha a execução dele de pertinho. Mas você já respondeu a pergunta que era assim, o pessoal perguntava, não, mas e aí, vai ter de novo? Eu respondo com você, eu não sei quando. Mas eu tenho reafirmado meu compromisso por onde eu tenho passado. Nós sabemos que as consultas são feitas de forma anual. Todo ano o grau vai mudando, né, a necessidade também muda, e todo ano tem que trocar, né, o óculos, o grau, tudo. E a gente sabendo dessa dificuldade, a gente já está fazendo um compromisso de fazer esses mutirões de forma anual, né, fazendo todos os anos, a cada um ano, nós vamos levar os mutirões para que as mesmas pessoas que consultaram anteriormente possam ter a oportunidade de poder trocar ali o seu óculos, de fazer a revisão, né, do seu grau, então, se necessário, fazer a troca dele, a troca do óculos, e a gente está reafirmando esse compromisso por onde nós temos passado. Por onde a gente passou, um ano depois a gente vai voltar para fazer novamente, porque o nosso trabalho, de fato, a gente quer realizar de forma contínua. Como tem sido feito ao longo dos anos, pode ser, não, só apareceu agora, não, já vem sendo feito. Claro, apesar da Daniela, as pautas são abrangentes, né? A gente vai escolher algumas pautas específicas para a gente bater o papo com ele. Uma pauta que eu não posso fugir de forma alguma é uma bandeira sua. Eu vou voltar um pouco atrás, que você sempre usou as redes sociais para combater, digamos, esse mal que está acontecendo em todo o Brasil, que é a questão do feminicídio. Lá atrás, você já pensava nessa questão, lutava para defender, para mudar essa realidade. De repente,
através de um projeto seu, surge uma oportunidade única, né, que é a questão dos órfãos do feminicídio. Fala a respeito disso. Eu acho que até você se emocionou nesse projeto. Nossa, que assim, eu tenho muito orgulho, né, de poder, de fato, representar as mulheres do Maranhão, né, as defendendo e saindo do discurso. Porque eu sempre tenho dito isso, às vezes eu sou cobrada, tipo, deputado, houve um caso de violência, você ainda não se manifestou. O nosso trabalho vai muito além de um manifesto público em rede social. Né? A gente tem um trabalho, tem uma consistência muito maior que vai além disso. Nós sabemos que as campanhas estão aí em todo o país, né, mostrando os números estão sendo mostrados dioturnamente, que tem sido crescente, que tem aumentado. E os casos também têm sido mostrados, mas nosso trabalho vale. Por quê? Porque nós temos tido cuidado no decorrer do mandato de elaborar leis que não defendam apenas uma mulher, ou A, B ou C, que defendam as maranhenses como um todo. Lá atrás nós tivemos o aluguel social, Maria da Penha, que foi uma iniciativa nossa, essa lei tão importante que já amparava mulheres com auxílio social, mulheres vítimas de violência que estavam sob medida protetiva, até porque nós sabemos que o feminicídio é o último ato da violência. Essa mulher, antes de ser morta, ela sofre diversos outros tipos de violência, desde a violência física, psicológica, patrimonial, são diversos tipos de violência, toda uma cadeia. Há um ciclo de violência até chegar ali, muitas vezes, no feminicídio. E pensando nisso como uma forma de proteger as mulheres, de proteger e evitar que esses números cresçam ainda mais, a gente pensou no aluguel social. Por quê? Porque a mulher está ali, muitas vezes a mulher ela ficava submissa ao homem, porque não tinha para onde ir, o homem era que sustentava a casa, e aí eu vou para onde se eu me separar dele, quem vai dar o sustento dos meus filhos, como é que vai ser, eu não posso voltar para a casa dos meus pais, da minha família, porque eu tenho vergonha. E aí a gente precisa pensar em algo que realmente ajude essas mulheres. E aí veio a história do aluguel social Maria da Penha, mulheres que estão sob medida protetiva, que têm vulnerabilidade social, financeira, ali, que tem uma certa dependência. São essas mulheres que são contempladas com esse benefício do aluguel. Por quê? Porque é uma porta de saída para o ciclo de violência. Se o homem não sai de casa, depois a mulher vai sair, depois eu vou botar ele para fora e eu vou arcar com o aluguel dessa casa. Porque o governo veio para dar esse suporte de pagar esse aluguel social durante o período de um ano, que é um tempo que a mulher vai se estabelecer. E nós também já fizemos a indicação para o governo, para que essas mesmas mulheres que são contempladas com aluguel social, elas também recebam, sejam contempladas com mais renda, minha renda, né, que seja prioritário o atendimento, que seja destinado 30% mais renda, minha renda, para mulheres. E que as mulheres que estão enquadradas no aluguel social, elas tenham prioridade dentro desses 30%. Ou seja, é um projeto. mas eu estou falando esse para chegar no órfãos, para dizer que a gente tem um cuidado, né? A nossa visão assim tem um ângulo de 360 graus. Porque primeiro a gente tenta evitar que a mulher sofra feminicídio. A gente tenta tirar a mulher do ciclo da violência. Mas aí, e aí, deputada? Aconteceu o feminicídio. A mulher, ela não denunciou, ela não tinha medida protetiva, ou ela tinha e o cara agiu contra a lei, mesmo assim foi lá. E aí? E a mulher acabou perdendo a vida. E aí? Como é que a gente faz? Como é que ficam os filhos dessas mulheres? Porque estudos recentes mostram, não há um estudo concreto que diga, mas existem estatísticas que mostram que boa parte das mulheres que são vítimas de feminicídio, elas têm uma condição econômica menor, né? Muitas são negras, existem muitos fatores sociais, né, que colocam a mulher dentro desse ciclo e que acaba acontecendo que ninguém quer que aconteça, né? Que elas sofrem esses crimes de gênero, né, que muitas delas sofrem. E aí ficam os filhos em estado de vulnerabilidade, menores de idade, jogados de um lado para o outro, porque muitas dessas famílias não têm condições de manter nem a própria casa e terminar tendo que absorver outras crianças. Fica difícil, às vezes a tia já tem 2, 3 filhos,
mal tem condições de sustentar os que já têm, aí tem que absorver mais 2, 3 filhos. Então as crianças ficavam de um lado para o outro. E justamente foi pensando nisso, né, de vendo essa triste realidade dessas crianças, desses adolescentes, nós pensamos em além como órfãos do feminicídio. Até importante eu ressaltar, porque eu até fui questionada alguns dias atrás, mas existem nas redes sociais, mas o governo do estado está fazendo uma lei, sendo que ela já existe uma lei federal que ampara os órfãos do feminicídio. E aí eu quero até aproveitar a oportunidade para falar que existe uma diferença entre a lei federal e a lei estadual. A lei estadual ela tem uma abrangência muito maior. A lei federal é muito mais burocratizada, porque ali se precisa do INSS, entendeu? O acesso é mais difícil porque se precisa do INSS. É um salário mínimo, mas não é para cada filho, é para a família. Se tiver 3, 4 filhos, 3 filhos, é um salário mínimo de qualquer jeito, né? Sendo que se tiver qualquer outro benefício social, a criança já é excluída do programa. Ou seja, é uma lei morta. É uma lei que nasceu morta. É uma lei federal que nasceu morta, porque existe a lei, mas o acesso a ela foi dificultado. Porque qual é a criança que está em estado de vulnerabilidade social que não é beneficiada por um outro benefício do governo? A maioria já são, né? E aí a nossa não. A lei estadual, ela veio para desburocratizar. A criança, inclusive, por exemplo, a federal, se tiver um BPC, está fora. E a estadual não. A estadual, a criança, o adolescente, ele pode estar inserido em outros programas sociais, né, em outros benefícios sociais do governo. Não é impedimento para que essa criança receba o auxílio através dos órfãos do feminicídio, que é um auxílio. Né? Até foi o programa, vou até dar o devido mérito ao Ministério Público, mas é uma lei que ela facilitou o acesso. Por quê? Porque, inclusive, o governo, ele tem parceiros, o Ministério Público, a Defensoria Pública, são fortes parceiros do governo estadual para a execução dessa importante lei. Por quê? Porque há também como se fosse uma busca ativa. Né? Aparece lá. Necessariamente precisa a pessoa procurar exatamente, a pessoa procura, mas os órgãos já identificam, porque os órgãos estão trabalhando com a Secretaria de Direitos Humanos. Se as crianças já são identificadas, né? Então o próprio governo é que vai lá e que já oferece todo o subsídio, entra a Defensoria Pública, entra o Ministério Público, para facilitar o acesso a esse benefício, a essas crianças, tendo em vista a importância dele. Sem falar que essa lei estadual também, quando eu falo que ela vai além, ela facilita o acesso à educação. Por quê? Porque essas crianças elas vão poder ser matriculadas em qualquer período do ano. Ou seja, já não tem vaga na escola para essas crianças, tem que ter. Não tem mais vaga, vão abrir a vaga. Por quê? Porque muitas mudam de casa, mudam de cidade, tem que ser transferida de uma escola para outra para não perder o ano. Antes perdi o ano, porque se eu mudasse de cidade, como é que eu ia ter acesso no decorrer do ano? Não. Qualquer período do ano, essas crianças, essas escolas públicas, elas são obrigadas a aceitar essas crianças. Sem falar no acesso também à saúde, né? Acesso facilitado. Todas essas crianças precisam de um atendimento psicossocial, então essa nossa lei também facilita esse acesso. Então ela veio muito mais completa, tanto no que ela oferece, porque além do subsídio financeiro, ela oferece também entrada facilitada em serviços de saúde, quanto também na educação. Então eu digo que ela é totalmente diferente da lei federal. Falamos a respeito dessa lei. Você teve a oportunidade também de conhecer aquela família lá de Itapecuru, Ilha Vieira também. Você se lembra de Itapecuru ou é uma cidade próxima? Teve a oportunidade de conhecer isso? Tive, sim. E através sensibilizou um pouco mais o governador. Parabéns também ao governador Brandão pela essa sensibilidade, né? O conhecimento por ter colocado essa lei trabalhando no projeto seu. Essa era uma lei que a gente vinha trabalhando junto com o Ministério Público desde o início do ano, desde março desse ano, salvo engano, e a gente já vinha trabalhando, já vinha com um diálogo constante com o governo do estado, fazendo alguns ajustes, olhando a parte financeira, o impacto financeiro disso tudo, né? Então, o governo já vinha trabalhando junto conosco nessa lei, através do Ministério Público. E aí, quando tornou-se público, né,
o caso trazido pelo William, inclusive eu quero fazer referência a ele, parabenizá-lo, né, pelo trabalho que ele vem fazendo, não só com essa criança, mas a gente vê ele fazer um trabalho social, mostrar a realidade de muitas pessoas, realidades que a gente não conhecia. Então, quero até parabenizá-lo nessa oportunidade e dizer que, com certeza, ele ajudou, porque o que a gente já vinha dizendo foi mostrado. Né? A gente já vinha falando a necessidade. E a partir do momento que se tornou público aquele caso, mostrou-se o que já vinha sendo dito, mostrado, apresentado ao governo do Estado, que aí de imediato acatou, né, acolheu a nossa ideia e tornou esse que foi um sonho, né, construído por muitas mãos, realidade. Pronto, ótimo, tá olhando aí na câmera. Olha, duas pautas que a gente passou. Eu queria trazer um pouco aqui, porque a gente falou de projetos de lei. São projetos permanentes, está lá, é a lei. Vocês podem procurar tanto o aluguel social quanto esse outro projeto dos órfãos do feminicídio. Queria trazer um pouquinho a questão das emendas, né? Falar um pouco da sua trajetória em benefício de presidente do Estado do Maranhão. Mas como eu estou aqui, eu tenho que puxar o saco aqui para a minha cidade, não sou governado. E aí eu queria voltar um pouquinho nessa sua trajetória em benefício de presidente Dutra. Falar lá no começo, quando eu me recordo ainda, quando você destinou emenda para asfaltar diversas coisas aqui no município, para a gente recordar esse assunto. É sempre importante, né, a gente ressaltar, a gente lembrar um pouco a população, porque aqui o presidente Dutra, através do nosso mandato como deputado estadual, a gente já encaminhou mais de 10 quilômetros de asfalto para o presidente Dutra. O atual gestor, ele sabe disso, né? Inclusive acho que ele deveria reconhecer isso. Nós já encaminhamos recursos para a saúde, como nós encaminhamos na época da reforma do materno infantil. A gente conseguiu viabilizar, através de emendas nossas, um recurso de R$500 mil para ajudar a conclusão da reforma do hospital materno infantil. Nós já viabilizamos, através também do nosso mandato, uma ambulância para o hospital macro regional, que é o socorrão de presidente Dutra, né, uma ambulância nova para renovar a frota do hospital. Agora, não, agora estou trazendo aqui, né? A gente já encaminhou também agora, não sei se é do conhecimento da população de presidente Dutra e da região, mas o hospital macro-regional ele passa por uma grande reforma, uma reforma como nunca foi vista dentro do hospital, também através de emenda parlamentar de nossa autoria. Nós alocamos a emenda para o governo do Estado, para que o governo pudesse executar essa grande reforma que está sendo executada aqui no Socorrão de Presidente Dutra, que vai beneficiar não só essa cidade, mas toda uma região que faz uso desse importante hospital que tem salvado tantas vidas, né? Ou seja, só o Socorrão, a gente já destinou emenda, a gente já destinou, Covid, a UTI, a segunda UTI também foi através de emenda nossa. Na época nós destinamos R$500 mil para que a segunda UTI pudesse ser montada. Foi montada na época da Covid, que permaneceu. Hoje o Socorrão conta com duas UTIs, a UTI 1 e a UTI 2, através também do nosso mandato. Então, assim, muita coisa já foi feita aqui na cidade de Presidente Dutra, desde infraestrutura com pavimentação asfáltica, desde a saúde ajudando tanto o hospital do município com valor de R$500 mil, como alocando mais R$500 mil para montar a segunda UTI. A gente sabe da importância dos leitos de UTI no hospital dessa magnitude, como ambulância nova para o Socorrão também de Presidente Dutra, como agora a grande reforma que está acontecendo porque a gente também alocou recursos parlamentares de nossas emendas, inclusive recursos pagos já para o governo do Estado, né? No final do ano, nós já alocamos recursos direto para a Secretaria de Saúde do Estado, para que a Secretaria pudesse executar essa importante obra que acontece aqui na cidade de Presidente Dutra, mais precisamente no nosso Socorrão. Sem falar aqui, a gente... Porque veio algo na minha cabeça, isso que eu lembrei do outdoor, mas veio algo na minha cabeça. Então não, porque aqueles 2 milhões, não, é porque eu coloquei, mas é porque eu coloquei só do último ano. Se eu for colocar os 10 quilômetros, não, se eu for colocar, foi investimento feito no último ano, entendeu? Se eu for contabilizar a ambulância, se eu for contabilizar os recursos que eu coloquei para o Socorrão para essa reforma,
a gente contabiliza um mutirão oftalmológico que a gente está fazendo aqui também, que foi emenda parlamentar de nossa autoria. Então, assim, só ano passado, porque a gente tem investido muito mais do que isso aqui dentro do município, né? Através sempre do governo do estado, porque hoje eu sigo uma posição contrária à gestão municipal, o que dificulta um pouco a alocação das nossas emendas diretamente para o município, né? Até para a gente acompanhar, fiscalizar, a gente teria um pouco mais de dificuldade. Então, o que a gente faz? A gente aloca o recurso para o governo do estado e o governo vem e traz benefícios. Eu tenho dito muito desde o ano passado que a gente está com 2 postos para construir, para fazer aqui dentro da cidade de Presidente Dutra, que até hoje eu não consegui executar, porque infelizmente eu não tive a contrapartida do município na doação dos terrenos. Só para você ver como se trabalhar com o município, com a gestão municipal, é difícil. O que a gente depende da gestão municipal fica parado. O que a gente não depende, caminha. Um governo, coloquei o recurso, a reforma do Socorrão está acontecendo. Né? Com o governo, coloquei a ambulância no Socorrão, a ambulância está socorrendo, a ambulância está fazendo o seu papel, né? Socorrendo aí os pacientes. Com o governo, eu coloquei a emenda para os mutirões oftalmológicos de consultas e cirurgias, a gente está executando. Agora, com o município, eu coloquei para o governo executar os postos, mas eu precisando da contrapartida do município para os terrenos, os postos estão parados que eu vou terminar indicando para um outro local. Vou terminar pegando os postos e tendo que indicar para um outro município para que eu não perca. Porque foi recurso meu. É recurso destinado de emenda parlamentar minha para o governo executar os postos artesianos. Mas, infelizmente, a contrapartida, que é a única coisa que eu preciso do município, a contrapartida com a doação dos terrenos, não tem chegado. Eu sei que o governo tem ajudado muito, porque o governador Carlos Brandão fez um compromisso. O compromisso com o presidente Dutra, não vou falar que foi um compromisso com a deputada, o prefeito, ele fez um compromisso com a cidade de Presidente Dutra de ajudar a resolver o problema da água daqui, que é um problema que vem se arrastando por dezenas de anos aí, e é um compromisso do governador com o nosso município, com o nosso povo. E o governador tem que cumprir, porque já foram executados diversos postos aqui através do governo do estado. E para você ver como há má fé da gestão e em relação aos recursos de emendas parlamentares da deputada Daniela. O que vem direto do governador para Presidente Dutra, o terreno chega e a doação é feita. Agora, o que vem através de emenda da deputada, não existe terreno, não existe doação da prefeitura para que os postos sejam executados. Então, eu fico muito triste e, às vezes, a gestão pode perguntar, né? Os aliados da gestão municipal podem dizer, mas cadê? Por que a deputada não manda recurso para cá e eu vejo a deputada mandando recurso para todo mundo? Porque, infelizmente, não adianta eu mandar recurso para a gestão municipal, porque por caminhar em caminhos opostos a mim, eles tentam dificultar o trabalho da gente. Então, assim, mas eu quero dizer que ninguém vai conseguir aqui dificultar o meu trabalho, porque quando a gente quer, a gente faz. Se eu não consigo fazer, se eu não consigo executar o meu trabalho em parceria com a gestão municipal, ok, não tem problema. Eu vou executar com o nosso governador Carlos Brandão, que tem compromisso com a população, com o nosso secretário Arleandro Brandão, que está atento ao que está acontecendo aqui. Inclusive, eu já levei ao conhecimento dele. Né? Então, assim, eu vou executar com quem de fato não quer fazer politicagem, mas quer ajudar a população. Porque eu acho que quando você olha pela população e não quer fazer somente politicagem, você deixa as diferenças de lado e diz, não, o seu recurso é bem-vindo, está aqui, deputado, o problema era o terreno, pois está aqui, nós temos a doação, você pode encaminhar os postos artesianos. Eu não vou perder o recurso. Então, o que vai terminar acontecendo? Vai terminar eu pegando o recurso desses postos, porque só pode ser feito poço, porque foi destinado para isso, e alocando em um outro município. Portanto, cidadã Presidente Dutra, se por acaso o seu bairro não está tendo problema no caso de postos artesianos, está aqui a explicação. Os recursos existem, porém, existe uma certa dificuldade da gestão municipal em lidar com esses recursos, ou seja, doar os terrenos para que esses postos sejam construídos. Principalmente o pessoal lá do Centrinho, que reclama muito dessa questão de água. Você falou de postos, mas a gente está falando, entramos num ponto que, por exemplo, dos que não foram executados.
executados, mas eu me recordo que você trouxe para o bairro da Granja, para o bairro da Piranha. Então assim, só para vocês terem ideia da quantidade de recursos que a gente já alocou para Presidente Dutra, que o outdoor, com os acho que eu vou refazer aquele outdoor e vou colocar tudo. Mas o seu São Paulo então assim, é importante eu citar, se eu for mencionar, a gente já fez um investimento no decorrer do meu mandato, né, de muito mais de 10 milhões aqui dentro do município. Porque você sabe quanto custa um quilômetro de asfalto, né? Então, assim, você sabe quanto custa um quilômetro de asfalto? Então, já teve asfalto. Nós já fizemos 2 poços artesianos, um no bairro Campeão, um no bairro Angelim, que até hoje funcionam. Os 2 poços, inclusive o bairro Angelim recebeu a notícia que já precisava de outro poço, né? Lá atrás, não sei se o governo foi um dos postos que o governo executou, porque é importante, inclusive, ressaltar que todos os postos que têm sido feitos na cidade de Presidente Dutra não têm sido postos com recursos municipais, né? Com recursos diretos do município. Todos os postos têm sido feitos com recursos do governo do estado. A gente precisa dar o mérito ao nosso governador, Carlos Brandão, né, que tem sido um grande parceiro da população de Presidente Dutra. Quem tem executado os postos entregues para o município é o nosso governador, Carlos Brandão. Infelizmente, a gente vê uma cidade que se arrecada muito dinheiro, né, porque é uma cidade que cobra imposto pra caramba, que tudo é mais caro. Aqui tudo é mais caro que nas outras cidades vizinhas. Infelizmente, a gente não consegue ver esses recursos municipais, alguns dos impostos municipais, serem devidamente aplicados. Porque o que a gente vê aqui, o asfalto que é feito, é o governo que faz. O poço que é feito, é o governo que faz. Né? Então, o que a gente vê é o governo que faz, mas muitos através de emendas. Nossa, eu falo da execução, que não tem execução direta do município. Você não consegue ver. Então, deixa até esse questionamento aqui. Então, foi muita coisa investida aqui. Foram os 2 polos Campeão, Angelim, mais de 10 quilômetros de asfalto, recursos para a reforma do materno, implantação da UTI número 2 para o Socorrão, agora essa grande reforma no Socorrão, ambulância, mutirões de saúde, como os mutirões oftalmológicos, que esse que eu fiz agora no final do ano não foi o primeiro. Então, assim, o nosso trabalho não é um trabalho no período de campanha, é um trabalho que tem sido feito no decorrer de todo o nosso mandato. Acho que esse é o 3º mutirão que nós executamos na cidade de Presidente Dutra, né? Sem falar de tantos outros benefícios que a gente sonha em trazer. Eu disse que para o próximo pleito, tenho certeza que o nosso governador vai acatar, porque hoje eu fui diretora do Socorrão, como todo mundo sabe, sei das deficiências, sei das necessidades, sei que o hospital, que é importante demais, mas já não comporta, né, a demanda recebida lá. Tanto que tem dias que você precisa lá isolar os leitos de centro cirúrgico, porque é paciente grave internado dentro do centro cirúrgico, que é um hospital porta aberta. Não dá para deixar o paciente grave chegar e morrer. Então, é um hospital que precisa ser ampliado, né? E o espaço que existe hoje é um espaço que se torna pequeno. Já discuti isso com a deputada federal Amanda Gentil, disse: Amanda, nós vamos precisar da tua ajuda junto ao governo, porque para o próximo ano nós vamos precisar alocar um recurso para construir um novo hospital. Um hospital maior, mais moderno e que comporte as necessidades de toda essa região, até porque a gente não atende só da nossa região. Deputada, para falar a respeito da necessidade, a urgência, não é de hoje, de uma UTI neonatal, que é um pedido enorme da população dos municípios que tem esse conhecimento. Então, já que você deu a ideia aí, então já abro parênteses para a gente mostrar. Nessa ampliação, não só neonatal, hoje a gente precisa aqui, a gente tem um hospital porta aberta para urgências. Hoje uma criança precisa de um leito de UTI, a gente não tem aqui. Aí tem que fazer um arranjo para segurar até transferir a criança para o hospital apropriado. Né? Neonatal, mas UTI pediátrica a gente não tem nem em Colinas, nem em Presidente Dutra, nem em Caxias. A gente tem neonatal em Caxias, a gente tem neo em Colinas, mas UTI pediátrica não. A gente não tem uma criança de 4, 5 anos. Precisa, nós não temos. E como o hospital é porta aberta, é urgência também para pediatria,
como nós temos um corpo clínico de pediatras lá, então assim, eu defendo muito a ideia de nós termos aqui na região também, além da ANEL, mas também termos também aí os leitos de UTI pediátrica para atender essas urgências pediátricas que têm chegado e que infelizmente precisam ser transferidas para outras localidades. Hoje eu não tenho como cobrar isso lá no Socorrão, porque a estrutura física ela não comporta esse serviço. Mas a gente vai trabalhar, esse é um compromisso que eu faço com a população de toda essa região, que assim, eu vou ser incansável, da mesma forma que nós buscamos policlínica, que nós buscamos Sorri, que nós buscamos centro de hemodiálise, que nós estamos buscando, inclusive, vai inaugurar aqui Hemomar, né? Porque antes a gente não tinha agência transfusional. Né? A gente só tinha um hemonúcleo, agora não. O presidente Dutra vai ganhar, mais uma vez, através do nosso mandato, das nossas indicações, das nossas cobranças, né? Uma agência transfusional aqui dentro do município, que é importantíssimo para toda a região. A gente sabe que quando o paciente precisa de sangue, ele tem que correr para Pedreiras, tem que correr porque não há aqui dentro da cidade. Então, o presidente Dutra também está ganhando através do nosso mandato, da nossa parceria com o governo, né? Da nossa interlocução, do nosso diálogo com o Orleans, que tem recebido muitas das nossas demandas e dialogado com o governador, vai receber uma agência transfusional aqui dentro do município. Eu não posso deixar de citar aqui também o meu grupo político. Por quê? Porque por mais que eu esteja em Presidente Dutra, mas eu só vou falar dos serviços. Porque assim, eu estou falando da agência transfusional. Por mais que eu esteja aqui dentro de Presidente Dutra, Wilk, mas eu não estou aqui o tempo inteiro. O estado do Maranhão tem 217 municípios. Eu sou deputada de todo o estado do Maranhão. Então, para que eu saiba a realidade das pessoas, quem vive a dor, quem vive a realidade, quem está na ponta todos os dias. Né? Então, para que muita coisa chegue em mim, por mais que eu esteja aqui, né, que toda semana eu dou um pulo aqui, eu venha, converso com um com o outro, mas vocês todos estão aqui todos os dias. Então, vocês estão acompanhando de perto a realidade do povo. E muita coisa chega na gente através de vocês. Né? Remy tem sido um grande líder aqui, que tem acolhido muitas dessas demandas e tem levado para a gente. Né? Tem dito, deputada, veja, vamos ver com o governo, a gente precisa. E eu lembro bem do Remy, Adonias, Mano, Nafa, Juran, todos cobrando, deputada, chegou a vez da gente trazer a agência transfusional. Deputada, a gente precisa. E aí, com muito diálogo, né? Ouvindo sempre eles, que estão aí na ponta, foi que a gente cobrou, disse, olha, lá é uma cobrança grande e conseguimos, graças a Deus, né, mais essa conquista para a saúde de Presidente Dutra. Ótimo, acho que eu estou olhando para a Jade aqui, acho que está faltando uma pauta não, Jade. É seguinte, eu puxando aqui, porque ele falta. A gente passa de ela tranquila, ela é acessível aqui, vai embora. Vai falar um pouco de política. Eu vi que nos assuntos que a gente debateu, você falando em e-mails, falando em obras, você sempre citou o governador Carlos Brandão. E tem muitos políticos da região central que anunciam obras como se fossem deles e esquecem o principal, que é a parceria com o governo do estado do Maranhão. E todas as palavras que você colocou aqui, você falou dessa parceria. Aí eu pergunto, como é que é o alinhamento político da deputada Daniela? Não, hoje eu sou aliada de primeira hora do governador Carlos Brandão em reconhecimento a todo o trabalho que ele vem fazendo dentro do estado do Maranhão. Acho que não posso ser injusta, não posso, como cidadã maranhense, não posso ser ingrata, né, e deixar de reconhecer quem tanto está fazendo pelo estado do Maranhão, que é o nosso governador. Então eu acho uma grande injustiça, né, um ato de egoísmo mesmo. Quem trabalha, quem recebe os benefícios através do governo e não cita e dá o devido mérito ao governo. Porque aqui em Presidente Dutra mesmo tem muito trabalho do governador Carlos Brandão, são diversas ruas pavimentadas, né, são poços artesianos, que são os maiores problemas hoje, são esses estruturais, que é a falta de água, né, as estruturas das nossas ruas aqui dentro do estado, aqui dentro da nossa cidade de Presidente Dutra. E aqui tem diversas ruas sendo pavimentadas. Importante recurso exclusivamente do governo do estado. Então, isso precisa ser dito. Né? O nosso governador tem sido um pai para a nossa presidente, porque ele tem na dor que é a sede, né? E tem buscado tirar o povo da poeira e o povo da lama. E o melhor de tudo é que o governador, para fazer esse trabalho, ele não faz sozinho.
Por quê? Porque o governador está fazendo toda a parte, como governador, ele tem que fazer acontecer. Mas essas demandas, elas precisam chegar nele. Como é que elas estão chegando nele? Eu não consigo sentar com o governador, porque está em viagem. Eu sei com Orleans. Orleans, presidente Dutra precisa de asfalto. Orleans, presidente Dutra precisa de água. E o Orleans tem sido atento. A gente precisa da ajuda transfusional. Nós precisamos ampliar o socorrão, reformar. E ele tem sido muito atento a tudo que tem chegado nele, a todas essas demandas. E aí o Orleans estão de prontidão, não, deputada, eu vou despachar para o governador, não, deputada. E nos dá a devolutiva em um tempo muito rápido. A gente leva a demanda, leva as dificuldades vividas pelo nosso povo, e imediatamente, na primeira oportunidade, ele senta com o governador, ele despacha e está resolvido. Eu até brinquei um dia desse com o governador, eu digo, governador, não preciso mais nem despachar para o senhor. Eu prefiro despachar com o Orleans, porque ele é mais prático. Então, assim, a gente tem até brincado, mas para mostrar como o governo, ele está bem consolidado, ele está bem organizado, né? O Orleans veio como uma figura importante que tem percorrido o Maranhão, que facilita, e eu sempre digo que os olhos ao ver, o coração não sente. Então, quando ele vem em Presidente Dutra, quando ele vem em qualquer cidade dessa do Maranhão, ele vem acompanhar de perto. Né? E aí ele já volta para São Luís com outro olhar. Então, a demanda que a gente leva, ele já defende ela com muito mais propriedade. Por isso tem acontecido tanta coisa dentro do nosso estado. E a gente, falando em grupo político, falando qual é o meu posicionamento é de caminhar junto com o governador, de defender a pré-candidatura do Orleans, porque eu estou vendo nele muita vontade de continuar, de fazer melhor ainda do que já vem sendo feito, de fortalecer cada vez mais o meu grupo político local, hoje capitaneado pelo doutor Remy Soares, né, que tem se mostrado um grande parceiro do povo de Presidente Dutra, quando ele pleiteia, quando ele sai daqui e vai lá no gabinete lá em São Luís, né, cobrar, quando ele sai daqui e vai despachar com a deputada federal Amanda Gentil, lá em Brasília, quando ele vai lá em Caxias, na residência dela, a nossa residência, quando ele vai lá para despachar, para cobrar, isso mostra preocupação, isso mostra cuidado com o nosso povo. Agora mesmo, o deputado encaminhou um trator aqui para a cidade de Presidente Dutra. Ela disse, não, vamos caminhar um trator para a cidade de Presidente Dutra. A deputada Amanda Gentil, ela disse, não, vamos ver quais são as necessidades. Então, a gente tem tido cuidado na saúde, na infraestrutura, com o produtor rural, quando você encaminha uma máquina agrícola para o produtor rural. E muita coisa ainda vai vir, porque nós estamos com um time muito forte, muito consolidado. Nós temos um time de vereadores que não se curva aos desmandos dessa gestão, né, que é o vereador Mano, o vereador Juran, o vereador Raimundo Nava, o vereador Ayrton Nutria, que não tem se curvado aos demandos dessa gestão, tem defendido de fato o que eles acreditam ser correto, o que eles acreditam que beneficiará a população. E o melhor é que eles têm servido realmente como agentes públicos que dão voz à população, porque quando as demandas chegam sempre através do grupo político no qual eu faço parte, não posso aqui, de forma alguma, deixar de mencionar. Eu, deputada Daniela, só tenho conseguido executar um grande trabalho aqui na cidade de Presidente Dutra, porque eu tenho as parcerias certas. Parceria do governo do estado através do nosso governador Carlos Brandão, na Assembleia através da presidente Iracema, aqui em Presidente Dutra, né, através do meu grupo político, que são dos nossos vereadores, vereador Mano, Ayrton, Adonias, Nava, esqueci de algum, gente. Juran, né? Dos nossos vereadores. E é claro que do nosso líder político, né? Do líder político. Se eu for citar, né? Do nosso líder político, eu citei só esses nomes que estão ali na Câmara Municipal, mas eu não vou deixar de citar, né, os nossos suplentes, as nossas lideranças políticas. E é claro, o nosso líder político maior, que é o Remy Soares, que tem conduzido muito bem esse grupo aqui de oposição. Eu sempre tenho dito que é somar. Eu tenho uma frase que já virou até clichê, que eu sempre digo que são as parcerias certas que fazem as coisas acontecerem. E hoje eu tenho a certeza de que eu tenho as parcerias certas aqui na cidade de Presidente Dutra para fazer as coisas acontecerem. E no que depender de mim, para fortalecer ainda mais esse grupo político, para fazer com que os benefícios cheguem na população, você pode ter certeza que eu vou estar fazendo. A gente percebe a sua luta e eu lembro da fase lá atrás também. Ninguém solta a mão de ninguém
desde aquela época que essa frase foi falada, praticamente ninguém soltou a mão de ninguém, o grupo continua firme, coeso, e até brinco e falo com o Cássio, as meninas, eu percorro também várias cidades do Maranhão, mas eu nunca vi uma oposição tão forte igual a de Presidente Dutra. Sem confusão, tudo tranquilo. Assim, bastidores, cada um a gente faz os ajustes e bastidores para tudo dar certo. Um pouco mais, graças a Deus, tudo coeso, tudo certinho. Mas é porque aqui todo mundo trabalha com propósito. A gente tem uma oposição que trabalha com propósito. A gente trabalha com propósito. E nosso propósito é justamente cuidar das pessoas. Justamente cuidar das pessoas. E aí a gente tem tido esse cuidado. Então, quando você trabalha com o mesmo propósito, não existem divergências, não existe ego, briga de ego, não existe nada disso aqui dentro do grupo de oposição. Cada um sabe ali a sua importância, o seu lugar, sabe? E eu fico tão feliz de poder fazer parte. Para mim é sempre uma honra poder estar acompanhada desse grupo político no qual me acompanha, de tantas lideranças. A gente tem lideranças em todas as localidades. Nós temos liderança em cada bairro de Presidente Dutra, que são eles que chegam ali, tratam com o Remy, que está mais perto, o Remy trata com a gente, eles tratam direto conosco, porque aqui eu sempre digo que a gente não precisa de interventor para que ninguém chegue, tenha acesso a nós. Então, assim, cada bairro, cada liderança, cada suplente de vereador, cada vereador, cada comunicador, todo mundo tem seu espaço, né? Você está aqui, até a minha amiga Leane, estou vendo o marido dela aqui, o Cássio, né? Leane que está de bebezinho novo, recém-nascido, que assim, tem feito um grande trabalho também no Socorrão, junto com a diretora Loiane, com o diretor doutor Rodrigo, né, com a doutora Camila, tem feito um grande trabalho no hospital. Citar aqui também o pessoal da Policlínica, que tem me surpreendido positivamente, né, dentro da Policlínica aqui de Presidente Dutra, que é o Jamil, a Priscila, a Marcela, né, que tem feito um trabalho sensacional dentro da Policlínica. E as nossas lideranças que estão ali todo dia tentando resolver os problemas pontuais que vão surgindo dentro das suas comunidades, dos seus bairros, com seus amigos. E assim é que a gente vai construindo, né? Eu digo que política é relacionamento. E graças a Deus o nosso grupo se relaciona muito bem, nosso grupo político muito bem, com quem tem que se relacionar, que é com o povo, porque aqui ninguém se esconde do povo, ninguém foge do povo. A gente tem uma relação direta com a população. Pronto, tá aí, eu queria me expandir. Vamos deixar um pouquinho para a próxima, né? Não sei como é a sua agenda, então vou respeitar a sua agenda, a agenda de todo mundo aqui, mas você não pode sair daqui sem a gente falar de outra carência do Presidente Dutra, que observa você, em conjunto com o doutor Remy Soares, com o vereador Adonis, com os demais vereadores, se preocuparam com isso. Mês que vem já é carnaval, fevereiro já é carnaval. Eu sei que vocês têm algumas surpresas para o carnaval. Vocês falaram, não. Algumas surpresas para o carnaval. Surpresas para o carnaval. Remy já revelou, né? Revelou que vai ter Pipirão Furia, né? Claro que vai. Como eu disse, a gente tem trabalhado em conjunto, em parceria. E essa parceria que vai fazer uma grande festa aqui na cidade de Presidente Dutra. Nós que já fizemos uma festa grande ano passado, né? E que, se Deus quiser, esse ano vamos fazer uma festa ainda maior, com o povo ladeado ali pelo povo, para o povo. Nós sabemos da importância desses grandes eventos que fomentam a economia, desde o hotel, desde a loja de roupa, de salão de beleza, de farmácia, de lanchonete, restaurante. Então, fomenta a economia como um todo. A gente dá oportunidade para o trabalhador informal também ganhar seu dinheiro nessa época. Infelizmente, Presidente Dutra hoje é uma cidade que não existe, que não proporciona mais esse tipo de evento para a população. Uma população que trabalha pra caramba, que dá duro, porque aqui é uma cidade de gente trabalhadora. Né? De gente trabalhadora, é impressionante como o povo daqui gosta de trabalhar, né? E que também merece, quem trabalha muito também merece, né? Um pouco de lazer, mas a gente não consegue ver isso aqui hoje. Eu lembro que minha mãe tinha lanchonete ali na Praça São Sebastião, e eu lembro das grandes festas que já aconteceram aqui dentro da cidade. Hoje só se comemora o aniversário da cidade e faz um lava-prato. São as únicas festas que realmente acontecem aqui dentro de Presidente Dutra
hoje. Então, assim, é uma pena, porque eu sou da época que minha mãe me formou, foi vendendo pizza, cerveja, refrigerante, bem na Praça São Sebastião, principalmente nas grandes festas que aconteciam ali naquele local. Desde lá já existia o aniversário da cidade, existiam grandes carnavais onde as pessoas da região vinham para o Presidente Dutra. O festejo de São Sebastião era um festejo que atraía gente da região inteira. Réveillon, nós já tivemos aqui dentro da cidade. Carnaval grande nós tínhamos aqui dentro da cidade. Festa de São João grande nós tínhamos aqui dentro da cidade. Hoje, infelizmente, se restringiu a 2 únicas festas do ano inteiro. Você tem um sonho de resgatar isso? Não. Com certeza, porque são recursos distintos, não adianta dizer. É uma grande, eu quero até dizer para quem está me assistindo, é uma grande mentira quando se diz, não vou fazer uma festa porque eu prefiro investir na saúde. Não, cada recurso vem do seu devido local. Existe recurso para a cultura, existe recurso para a saúde, existe recurso para a educação, né? Então, eu acho que falta vontade de fazer. E você na Secretaria de Cultura do Governo do Estado, o que você estava fazendo lá? Claro, estava organizando. Como eu disse, eu olho para os municípios como um todo. Inclusive, o presidente Dutra estava na pauta, tá? Então, assim, como eu tenho dito, são muitos parceiros para que a gente possa fazer um grande trabalho. A gente também alocou recursos para a cultura. Né? Aloquei recursos das minhas emendas parlamentares desse ano. Eu já fiz indicações para a cultura, para que nós possamos realizar grandes eventos dentro do estado do Maranhão, em muitas cidades aqui do estado do Maranhão. E é claro que o presidente Dutra não vai ficar de fora. Né? Então, nós já estivemos lá atendendo sempre o cuidado, né, do nosso grupo político. Até falei com a Adonias, né, ele insistindo, querendo saber como é que é e tal. E eu disse, meu irmão, não te preocupa não, tu tem uma parceira, que aqui ninguém solta a mão de ninguém. O que a gente fez bom ano passado, nós vamos fazer ainda melhor esse ano. Só se organizem, né, que nós vamos juntos atrás do recurso, vamos trabalhar, vamos alocar, vamos juntar daqui, da deputada Amanda Gentil, da deputada Daniela, do ministro Fufuca, do governo do estado, vamos juntar aqui, não vamos deixar o pessoal sem esse grande evento não. Então nós vamos realizar, e a tendência aqui é se tornar um evento ainda maior, porque esse ano a gente vai fazer um dia, né, um evento grande, mas se Deus quiser, dias melhores ainda vão vir. Nós teremos uma gestão municipal parceira, no qual vai abraçar as reais necessidades do nosso povo, saúde, infraestrutura, educação, mas também cultura, né? Porque nós temos também fazedores de cultura, nós temos muita gente que vive da música e que infelizmente não tem oportunidade nessa gestão. Então, a gente vai fazer esse trabalho agora com a deputada Daniela, vamos fortalecer o nosso grupo, e eu tenho certeza que com esse grupo aqui fortalecido, dias melhores ainda virão para presidente Dutra. Eu vou entrar na pauta polêmica rapidinho, mas só para fechar também. Eu queria retirar um spoiler seu aqui. Claro, a respeito do evento aí. Eu sei que você sabe, eu nem quero saber, porque eu sou muito expansivo, eu já falo, mas eu queria saber quantas bandas, não sei se você pode falar. Gente, eu queria... Não, quantas bandas só? Você dizer quais são as bandas? Eu queria... Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar esses spoilers na prestação. Pronto. Hoje só vou dar um spoiler e dizer que a festa vai ser bonita, vai ser grande, e que o povo de Presidente Dutra e da região vai gostar muito. Eu ia voltar aqui no podcast. Mas quando for, a gente vai anunciar, aí a gente vai anunciar na prestação. Daqui a uns dias a gente solta um spoiler, né? De quando... Tá aí, tá bem, daqui a um mês, praticamente, né? Então, nem se preocupe, em breve, se liguem, fiquem acompanhando aí as nossas redes sociais, as mídias aí, as mídias dos nossos comunicadores, tá? Que a gente vai fazer uma grande divulgação em massa, né, dessa festa que a gente vai fazer aqui esse ano em Presidente Dutra. E guardem, essa festa a cada ano vai ficar ainda maior, tenho certeza disso. Seu desejo, viu, cara? É o seu desejo que isso aconteça. Não. Já deu spoiler. Não, já deu spoiler para não criar essa expectativa. Carnaval não, mas é algo tão bom quanto. Você gostou? Muito. Ele tá dizendo isso, gente, porque ele foi na festa que aconteceu lá em Caxias, porque lá em Caxias existem muitos eventos culturais na cidade, assim, que a cultura como um todo. Ontem mesmo participei de um grande evento lá religioso de São Sebastião, que é o Marco de São Sebastião, um evento que começa na madrugada
E entra à noite do dia seguinte, é uma mistura de evento religioso com evento cultural, então é algo realmente diferente. E a gente participa de uma cidade que preserva muito a cultura, né? E que se preocupa com fomentar a economia como um todo. E é isso que a gente espera aqui também no nosso município. Vamos fechar aqui, deputada. Ontem saiu uma reportagem no portal aí da região. O tema da reportagem dizia que o Remy estava sendo estava se antecipando aos fatos e já se considerava prefeito e presidente do TI, esse é o tema da reportagem. Inclusive, teve praticamente 99,9% dos comentários foram positivos, de dizer que de fato não é Remy que está falando, mas sim a população do presidente Lula. Mas aí eu lhe pergunto, e aí eu já faço a pergunta direta para você. Remy será o próximo prefeito presidente? Eu não tenho dúvidas disso, diante de todo o trabalho que ele vem executando aqui dentro do município de Presidente Dutra. Tem feito um grande trabalho sem ser prefeito, sem estar ocupando hoje, né, um cargo público, executivo, legislativo, mas já tem feito um grande trabalho, já mostrou que tem grande habilidade, grande entrada dentro do governo do Estado, que nós sabemos que isso tudo é fundamental, grande entrada também em Brasília, né, com a deputada federal Amanda Gentil, com o ministro Fufuca, tem acesso, que eu acho isso fundamental em qualquer gestor, né, ter bons relacionamentos, e o Remy já mostrou que ele tem muita desenvoltura com isso, e além disso, eu digo sempre que quem tem a vontade tem a metade. E o que a gente vê é que ele tem muita vontade de fazer acontecer. Ele tem muita vontade de ver o que o pai dele iniciou lá atrás se concretizar hoje, que é transformar Presidente Dutra numa cidade modelo, né, para todo o estado do Maranhão, porque essa já é uma cidade de economia pujante, há um comércio muito forte, há uma tendência de crescimento natural de Presidente Dutra e que precisa somente do olhar certo, da pessoa certa, para transformar Presidente Dutra em uma das maiores potências do estado do Maranhão. E eu vejo hoje o Remy preparado para isso, eu vejo hoje o Remy com os apoios necessários para se tornar prefeito de Presidente Dutra. É claro que a gente sempre vive uma eleição para depois viver outra. Vivemos ano passado as eleições aí municipais, né? Esse ano viveremos ano passado atrasado, né? As eleições municipais, esse ano viveremos as eleições estaduais, mas a cada eleição que o Remy participa diretamente, eu vejo o Remy se consolidando, né, como um grande líder político que tem ganho a confiança da população, porque tem trabalhado de forma muito séria e com os parceiros corretos. Então, assim, eu não tenho dúvidas, né? Claro que tem que ser a vontade de Deus, Deus está acima de tudo, de todos. Eu acho que só se Deus realmente, mas eu vejo Deus trabalhando o Remy, moldando o Remy, colocando pessoas no caminho dele, para que ele possa se tornar não só prefeito de Presidente Dutra, mas o melhor prefeito da história de Presidente Dutra. E gosta de gente, viu? Falei dele, mas queria falar de você, só para a gente terminar de fato agora. Você fala só da sua pré-candidatura. Você já está com os mandatos aí, vai para o terceiro, com fé em Deus, toda certeza, mas eu queria que você falasse disso, das suas andanças e da sua pré-candidatura para a gente. Nossa, assim, Will, que eu estou assim, extremamente feliz com o que a gente tem visto no estado do Maranhão, que a gente vê hoje é o reconhecimento do povo do estado do Maranhão ao nosso trabalho. Eu sempre lembro que na primeira eleição nós iniciamos aí, tivemos 40 mil votos de confiança, na segunda eleição nós chegamos a 47 mil votos de confiança, e nessa eleição eu não tenho dúvidas que a gente vai ultrapassar tranquilamente aí a casa dos 50, 60 mil votos de confiança do povo do Maranhão. Isso tudo em virtude do trabalho que a gente vem fazendo da forma séria, da forma comprometida. A gente tem trabalhado os 4 anos de cada mandato. Nós não somos deputados, eu não sou uma deputada de trabalhar somente ano de eleição, sou uma deputada presente em todos os municípios maranhenses. Então, isso tudo, eu sou uma deputada que tem cumprido, né, os compromissos feitos durante a campanha. Então, o povo reconhece. Eu digo sempre, eu trabalho, faço bem, sem olhar quem, aí eu completo dizendo que o benefício vem. E a gente tem feito muito bem para a população do Maranhão e o povo tem reconhecido. E eu não tenho dúvidas que os benefícios chegarão, né, ainda esse ano, com as eleições que se aproximam. E o que eu quero nessa oportunidade é dizer que está muito bom. A gente tem se consolidado na região central, que é a nossa região, na região leste, em todo o estado do Maranhão, né? E aqui eu só quero agradecer, aproveitar encerrando sempre
né, agradecendo, louvando que a Deus, que tem sido fundamental na minha trajetória política, que eu tenho colocado sempre à frente, tenho sempre pedido a orientação dele em todas as decisões, em todos os caminhos a serem seguidos. Então, agradeço imensamente a Deus por me dar a sustentação, a força necessária. A gente sabe também que quando a gente se destaca, nós ficamos muito mais suscetíveis, né, a ser mesmo apedrejados. As pessoas tentam puxar o tapete da gente, porque quando alguém começa a se destacar, né, sempre tem aqueles que querem tirar de alguma forma o brilho. Mas Deus tem sido tão generoso que tudo que tem acontecido na minha vida tem servido para me deixar cada vez mais forte, tem me feito aprender. Eu aprendo até nos momentos difíceis. Os momentos difíceis, para mim, tem me ensinado muita coisa. Então, hoje, uma frase que resume, assim, a deputada Daniela é gratidão. Né? Gratidão a Deus, nosso Todo-Poderoso, que tem sido precursor de tudo, absolutamente tudo na minha vida. Eu não tenho o que reclamar. Eu só tenho que agradecer. Inclusive, tem colocado pessoas maravilhosas no meu caminho, por todo o estado do Maranhão, como aqui em Presidente Dutra, que ele colocou esse time, né? Ele unificou o time da Dani com o time do Remy, né? Unificou e colocou um timezaço, né? Para me ajudar nesse nosso projeto político. E ele tem sido assim em todo o estado do Maranhão. A gente tem ganho força, tem ganho municípios de peso, onde antes nós não tínhamos o trabalho, porque o povo vai reconhecendo quem trabalha e as informações boas também chegam longe, e a gente vai dessa forma ampliando o nosso grupo político e nos consolidando como uma política séria, comprometida e que merece continuar em todo o estado do Maranhão. Ótimo. Conversamos com a deputada Daniela, claro, no nosso primeiro programa, primeiro episódio do nosso... Agradecer, né? Essa equipe que nos assiste. Agradecer o Cássio, a Jade, a Laís, a Carol, o Yuri. Sabe quem é o Yuri? Oi, Yuri, teu Yuri. Ricardo, a nossa amiga aqui também. Agradecer, cadê o Evo? Tá aí também? Tá não, tá aí? Ah, tá também, o nosso parceiro, ele tá de cabeça baixa, mas tá aqui com a gente também. E convidar você para os próximos episódios do nosso programa aqui. Você esquece o nome dele. Raifa de nome, desculpa, Raifa, eu sou ruim de nome. Nos nossos próximos programas aqui, vocês estejam com a gente. Todos os detalhes aqui a gente vai fazer os cortes, colocar lá no nosso Instagram, blog do Ipigão, já tá da Carol também, vou pedir um auxílio para ela. Tá bom, gente? Agradecer aí ao nosso parceiro Cássio Lima, o escritório do Cássio, assim, que presta assessoria jurídica para o nosso podcast. Agradecer também o pessoal, o Elton, lá da Casa Real, também nosso parceiro, está aqui junto com a gente, e óbvio, o Boné de Telecomunicações, que está com a gente e vai estar empenhado nesse projeto, a gente agradece demais. Tá bom, gente? Daqui a pouco é Policlínica, né? Já. Bom, qualquer momento a gente volta aí nas redes sociais. Obrigado pelo carinho da audiência. Deu certo, graças a Deus, deu certo. Tchau. Só aperta o vermelho aí. Dá para fazer corte para o resto do ano, tanto que eu falei. Mas foi bom que a gente...